Deus abençoe. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, irmãos. Nós vamos ler alguns versículos que nos diz assim, o versículo 1 em diante. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Amém? Somente até aqui eu convido a igreja para sentar, irmãos. Glória a Deus. O texto fala da última aparição de Jesus aos discípulos, ali no Monte da Galileia. Nesse dia aqui, irmãos, estava completando 40 dias que havia o Senhor passado pela morte e pela ressurreição. Nesses 40 dias, Jesus fez inúmeras aparições. Várias pessoas viram o Senhor Jesus ressuscitado. Quando Paulo diz sobre isso, Paulo diz que mais de 500 irmãos tiveram a oportunidade de ver Jesus ressuscitado. Então, se o testemunho de uma ou 2 testemunhas já tem valor, agora imaginem 500 testemunhas. Então foram pessoas que viram, pessoas que tiveram a oportunidade de comer junto com ele, caminharam com ele, ouviram ensinamentos da sua boca após a sua ressurreição. E o diabo, irmãos, ele tentou fazer de tudo para abafar a ressurreição de Cristo. Lá em Mateus, capítulo 28, versículo 20, quando Jesus estava no cemitério, sepultado, os sacerdotes foram até Pilatos e disseram: olha, em vida ele disse que ia ressuscitar. Então a gente está temendo que os discípulos furtem o corpo e depois saiam por aí dizendo que ele ressuscitou, quando na verdade o corpo foi furtado. Então nós queremos pedir que o Senhor coloque lá alguns guardas cuidando para que não haja roubo do corpo. E como pediram a Pilatos, foi feito. Pilatos ordenou a um grupo de soldados e eles foram para o cemitério, irmãos. Ficaram ali cuidando da sepultura de Jesus, para que no pensamento deles algum discípulo aparecesse ali na calada da noite, removesse a pedra, tirasse o corpo, e aí no dia seguinte, ele está vivo, ele está vivo.
E aí ia ser bastante difícil para os sacerdotes, para aqueles que entregaram Jesus para a morte. Então, os guardas estavam lá cuidando da sepultura, mas nem os guardas puderam impedir o trabalhar de Deus, irmãos. Sabe? Tem uma passagem na Bíblia que diz que quando Deus quer operar, ninguém impede. Nada, ninguém impede, né? Isso é fato. Então, os guardas estavam ali no cemitério, guardando a sepultura de Jesus, e de repente apareceu um anjo, né? A Bíblia diz que o seu rosto brilhava, as suas vestes eram brilhantes, e os soldados ficaram inertes, paralisados. A pedra foi removida, Jesus ressuscitou, e passado aquele momento da ressurreição, da aparição, e depois da saída do anjo, do próprio Cristo que ressuscitou e saiu da sepultura, passado aquele momento em que eles recobram as forças físicas, eles correm e vão para a cidade conversar com os sacerdotes e dizem tudo aquilo que aconteceu. Estávamos no cemitério, apareceu um anjo, a sua aparência era assim, era desse jeito, a pedra foi removida, ele ressuscitou. Quando os sacerdotes ouviram essa narrativa, o que eles fazem? Em vez de se arrepender do crime que cometeram, entregando o inocente para a morte, né? É como a Bíblia diz, irmãos, um abismo chama outro abismo. Às vezes, quando a gente quer encobrir uma falha, a gente vai cometendo falhas e coisas piores do que aquela a qual a gente quer esconder. Lembra do adultério de Davi? Se quando Davi adulterou, ele reconhecesse o seu pecado, reconhecesse a sua falha, ele não teria cometido o homicídio em cima do marido daquela mulher, o capitão Urias. Então, para Davi esconder o pecado, ele cometeu um crime. E assim acontece, igual os sacerdotes. Em vez de se arrepender, porque é um testemunho dos soldados dizendo que ele ressuscitou, não gera arrependimento. O que eles fazem? Fiquem quietos, não digam nada para ninguém. Nós daremos muito dinheiro para vocês. Os irmãos sabem que o dinheiro, irmãos, o dinheiro compra. O dinheiro fecha a boca, o dinheiro corrompe a justiça. É por isso que Jesus disse, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Porque aqui nessa terra, irmão, quem tem mais, pode mais. As pessoas que não têm, elas são oprimidas, sofrem, né, de todos os lados, porque não têm condição, às vezes, de pagar alguma coisa. Então, o dinheiro corrompe. É por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 6, versículo de número 10, ele disse que o amor ao dinheiro não é o dinheiro em si, mas o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E aí nós vemos, irmãos, Acã, que pecou por causa do ouro, da prata e da capa babilônica, pagou um preço caro. Nós vemos o profeta Balaão, que mesmo Deus dizendo que o povo era santo, escolhido, ele ainda insistiu com Deus para ir amaldiçoar, porque Balaque prometeu a ele uma recompensa grande. Nós vemos, irmãos, Judas Iscariotes, que 3 anos e meio esteve ao lado de Jesus e, na verdade, nunca se converteu. A Bíblia diz em João capítulo 12, versículo 6, que todo o dinheiro lançado na bolsa, ele tirava parte para ele, roubando aquilo que era do Senhor e da obra de Deus. Então, o dinheiro, irmãos, não é fácil. Nós vemos o Simão mágico, se converteu, e quando viu que Pedro colocava as mãos na cabeça das pessoas, e as pessoas recebiam o batismo do Espírito Santo, ele, acostumado a trabalhar com dinheiro, foi lá e disse, quanto é que vocês querem para me dar desse dom, para que eu também ore? Ele já pensando em lucrar com as coisas de Deus. Ele já pensou, meu Deus, se eu tiver um dom desse, aí que eu vou ganhar dinheiro. Então, muita gente, irmão, né, sendo destruída. O amor ao dinheiro é terrível, meus irmãos. Feliz aquele, né, que ama Jesus de todo o seu coração, meus irmãos. Só para vocês terem uma ideia, o amor ao dinheiro é tão terrível que um jovem de qualidade se aproximou de Jesus e fez-lhe uma pergunta: o que eu preciso fazer para me salvar? E Jesus disse a ele, vai, vende o que tem, dá aos pobres e me segue, e terás um tesouro no céu. Mas a Bíblia diz, irmãos, que ele retirou-se triste, porque ele possuía muitas propriedades
ele amava o dinheiro mais do que as coisas de Deus. Dinheiro é bom, bom para ser servo, péssimo para ser senhor. Quem tem o dinheiro como servo, é isso aí, irmão. Ajuda o próximo, contribui na obra de Deus, come, bebe, auxilia a família no que precisa. Quem tem dinheiro como servo. Quem tem dinheiro como senhor é um escravo do dinheiro, irmãos. Amém? Qual é o papel que o dinheiro exerce na tua vida? O dinheiro, ele tem mais valor do que pessoas? O dinheiro tem mais valor do que as coisas de Deus? Você trocaria algo de Deus por um valor em dinheiro grande que resolvesse todos os teus problemas financeiros? Você ficaria de boca fechada, mesmo conhecendo a verdade, mas se alguém te oferecesse um valor determinante assim, que te desse um futuro promissor, você se calaria? Talvez, não tendo oferta nenhuma, digamos todos a mesma coisa. Jamais, pastor. Dinheiro para mim não, meu negócio é Deus. Será, meus irmãos? Os guardas receberam uma proposta dos sacerdotes. Mateus 28, versículo 20 a seguir. Daremos a vocês muito dinheiro. O que você entende por muito dinheiro? É dinheiro para comprar uma casa, dinheiro para comprar um carro mesmo puxado por bons cavalos, como na época eram. É dinheiro para comprar um terreno, uma propriedade enorme, para plantar, cultivar, criar animais. É dinheiro para colocar o filho na melhor faculdade. É dinheiro para pagar o melhor plano de saúde. É dinheiro para pagar os melhores dentistas, os melhores médicos. É dinheiro para você não se preocupar com o valor da energia elétrica, da água, dos impostos que a gente paga. É dinheiro para você não se preocupar se o tanque está cheio ou se está pela metade. Eles receberam a proposta para ficarem quietos e se calassem, receberiam muito dinheiro. Calcule o que eles fizeram. Calaram-se. Ficaram quietinhos. E aí, sabe o que eles diziam? Dormimos e de noite eles vieram e roubaram o corpo. Eles sabiam que não foi isso, mas o dinheiro fez eles mentirem. Nós dormimos, porque os sacerdotes disseram, pode falar que dormiram, se der problema, a gente resolve lá com o presidente. Aqui na terra dá o jeitinho para tudo, viu, meus irmãos? Você pode ver, aqui na terra, né, ainda mais se for brasileiro. Porque diz que o brasileiro dá um jeitinho para tudo, viu, meus irmãos? Né? Ainda mais se for brasileiro. Né? Então, os sacerdotes disseram, pode falar que vocês dormiram, se der problema, a gente resolve lá com o presidente, tá bom? E aí eles disseram, né, nós dormimos. Irmão, qual é a pena para um soldado que dorme em serviço? Tu acha que um cara que está lá na penitenciária, ele vai dizer, numa sindicância que for aberta, na fuga de um preso, ele vai dizer que estava dormindo? Ele vai se condenar a si mesmo? Jamais. Mas eles disseram, nós dormimos. Por quê? Receberam muito dinheiro. Vão ser excluídos da corporação. Não importa, nem querem mais trabalhar, porque tem muito dinheiro agora, para que trabalhar? Então, espalharam essa notícia, de que Jesus não havia ressuscitado, mas de que o corpo de Jesus havia sido roubado pelos discípulos. Amém? Mas daqui a pouco, irmão, Jesus aparecendo lá na casa onde os discípulos estavam. Daqui a pouco, irmão, Jesus aparecendo lá no mar da Galileia, onde os pescadores, os apóstolos estavam pescando, e pescaram novamente a noite toda, não pegaram nada. E pela manhã, quando estavam com a rede limpa, vazia, Jesus disse, filhinhos, pegaram alguma coisa? Vocês têm alguma coisa para comer? Eles disseram, não pegamos nada. Então Jesus disse, lança a rede à direita do barco. E aí sim, veio a rede com 153 grandes peixes. E eles vieram do barco e chegaram na areia. Jesus havia preparado peixe e pão sobre a brasa e comeram com Jesus. E enfim, meus irmãos, mais de 500 pessoas viram o Cristo ressuscitado. Quem é que tem certeza que Ele está vivo? Aleluia, que Ele ressuscitou. Levante a sua mão e diga glória a Deus. Ele está vivo. Nós estamos nos aproximando de uma sexta-feira, chamada Sexta-feira da Paixão, chamada da Sexta-feira Maior,
nós estamos nos aproximando de uma sexta-feira que as pessoas vão andar em procissão, que as pessoas vão carregar um Cristo morto. Nós estamos nos aproximando de uma sexta-feira que algumas igrejas vão estar enlutadas com uma faixa preta em cima de uma imagem atribuída a ser o Cristo, mas nós que conhecemos a palavra, esta sexta-feira, ela é apenas um memorial daquilo que Jesus fez por nós, mas o nosso Cristo, Ele não está morto, Ele está vivo, Ele ressuscitou e Ele intercede por nós. Ele é o mediador de uma nova aliança, meus irmãos. Aleluia, amém? Então a mentira não adiantou nada, porque ele apareceu para mais de 500 pessoas. E se não bastasse isso, lá no caminho de Damasco ele apareceu para Saulo. Aí depois Saulo, que tinha raiva da igreja, Saulo que tinha ódio de Jesus, Saulo tem que confessar com a boca dele: ele me apareceu como um abortivo lá no caminho de Damasco. Aí Saulo relata a forma como Cristo apareceu. E não bastasse isso, na 2 de Coríntios capítulo 12, Paulo diz: eu fui arrebatado ao terceiro céu, ao paraíso de Deus. Porque havia, meus irmãos, um certo preconceito a respeito de Paulo e uma certa rejeição por parte de alguns no tocante ao apostolado de Paulo. Porque muitos diziam que para ser apóstolo tinha que ter andado com Jesus, conhecido Jesus. E Paulo tinha uma certa discriminação por parte de alguns. Então o que é que Jesus faz? Jesus leva ele ao céu e lá em cima ele anda com Jesus, ele vê Jesus, ele ouve palavras gloriosas da boca de Jesus. E ele fala isso na 2 de Coríntios capítulo de número 12. Eu creio de todo o meu coração, de toda a minha alma, que Jesus está vivo, irmãos. Amém? E aqui, nós temos aqui a última aparição de Jesus para um grande número de discípulos que estavam ali no Monte da Galileia. E a palavra diz que o Senhor começou a falar para eles o que eles deveriam fazer. Foram as últimas palavras de Jesus. Olha, vocês vão para Jerusalém, fiquem lá. Não saiam até que vocês recebam a promessa, que era o batismo com o Espírito Santo, irmãos. E aí Jesus mencionou o batismo de João, que João batizava com água, mas que viria um batismo que seria superior ao da água, que era o batismo com o Espírito Santo. E foi por causa do batismo com o Espírito Santo que Pedro batizou Cornélio. Porque quando Pedro chegou em Cesareia para pregar o evangelho para Cornélio, Cornélio era italiano, era gentil. Na mente de Pedro nunca passou um momento assim de dizer: eu vou batizar essa família. Não, Pedro foi lá simplesmente para cumprir o protocolo que Jesus mandou. E Pedro iria pregar o evangelho, voltar para casa e não iria batizar aqueles homens, aquela família de Cornélio que estava lá na sua casa em Cesareia. Mas por que Pedro batizou? Porque quando Pedro pregava, a Bíblia diz em Atos capítulo 10, que no momento da mensagem, Deus começou a derramar do Espírito Santo sobre Cornélio e todos aqueles que estavam na sua casa. E quando Pedro terminou a mensagem, todos estavam batizados com o Espírito Santo. E foi por esta razão que Pedro também batizou eles na água. E mais tarde Pedro teve que se justificar em Jerusalém, quando lá na convenção da igreja em Jerusalém, alguém acusava Pedro, dizendo que Pedro havia batizado de forma ilícita aos romanos e tal. Pedro vai a Jerusalém para fazer a sua defesa. E aí Pedro diz: olha, irmãos, eu estava lá, comecei a pregar, e quando eu pregava, o Espírito Santo começou a ser derramado sobre todos aqueles que estavam dentro daquela casa, e eles começaram a falar as mesmas línguas que a gente fala. Então eu pensei comigo: se Deus, que é maior, batizou com o Espírito Santo, quem sou eu para não batizar com águas? E aí Pedro explicou e a igreja aceitou. Mas o batismo com o Espírito Santo é bíblico, meus irmãos. Amém? Hoje a coisa
está meia, digamos assim, irmãos, meia escandalosa, porque é muito escândalo na internet, muito escândalo nas igrejas, irmão, muita brincadeira, sabe? O Espírito Santo que muita gente tem não é o Espírito Santo da Bíblia, virou uma brincadeira, irmão. Crente igual papagaio, fala e repete o que escuta. Muita gente, irmão, repetindo e falando aquilo que ouve, mas não tem uma experiência com o próprio Espírito Santo. Uma pessoa batizada com o Espírito Santo de Deus, irmão, ela é uma pessoa transformada. Olha, eu vou dar um testemunho para vocês. Um dia, estando em São Paulo, na sede da Igreja Deus e Amor, Davi Miranda pregando, uma senhora católica foi batizada com o Espírito Santo no culto. Isso é um testemunho verídico. Aquela senhora entrou no banheiro, disse, por favor, me arrume outras roupas, que eu não quero voltar mais para casa com essa roupa. Tirou pintura, tirou tudo aquilo que ela usava e saiu de dentro da igreja já completamente diferente da mulher que havia entrado. Uma pessoa que tem uma experiência com o Espírito Santo, irmão, ele deixa de mentir, ele deixa de roubar, ele deixa de fazer confusão com a vida dos outros. Uma pessoa batizada com o Espírito Santo, irmão, ele se torna templo do Espírito Santo e ele agora é uma nova criatura na presença de Deus, meus irmãos. Então, batismo com o Espírito Santo sem transformação, eu não acredito. Não me diga que tal pessoa recebeu o Espírito Santo sem ser transformada, que eu não acredito. É batizado com o Espírito Santo, mas ainda bebe. É batizado com o Espírito Santo, mas ainda fuma. É batizado com o Espírito Santo, mas vive enfiado nos campos de futebol, brigando e discutindo por causa de futebol. Não é o mesmo Espírito Santo da Bíblia. Porque quem tem o Espírito Santo não tem tempo a perder com futebol. Ah, pastor, fazer uma torcidinha não tem mal nenhum. Pode até não ter muito mal. Mas quem é nascido de novo não tem tempo para isso, meus irmãos. Quem consegue me entender, diga amém, Jesus. Paulo diz, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Né? Então, a questão não é pecado ou deixa de ser pecado. A questão é que quem tem o Espírito Santo está envolvido, a nossa visão é outra, meus irmãos. Quem tem o Espírito Santo, a visão dele é celestial, a visão dele é o céu. Uma pessoa que a visão dele é terrena, você pode ver a igreja hoje, ela está ensinando os crentes a ficar na terra. Primeiro, o evangelho de hoje, irmão, é o evangelho de adquirir, de ter posse. Ah, porque Deus vai te abençoar, porque Deus vai te dar isso. Deus... Rapaz, Israel jamais ia sair do Egito se Deus não permitisse as aflições. Israel tinha tudo no Egito. Irmãos, as melhores terras foram dadas a Jacó e aos seus filhos. Israel cresceu poderosamente, digamos, no sentido material, no Egito. Se eles continuassem naquela moleza, sabe quando é que eles teriam saído do Egito? Nunca. A pessoa, quanto mais ela se agarra às coisas materiais, irmãos, menos ela quer as coisas de Deus. Essa é uma verdade, né? Essa é uma grande realidade. Irmão, quem tem um pouquinho mais de tempo de fé, vê que a igreja do passado era uma igreja diferente da igreja de hoje, né? Era uma igreja diferente. Hoje, meus irmãos, a gente vê que as pessoas, elas estão mais focadas no ter as coisas, né? Você pode ver a conversa dos crentes hoje. Ah, meu filho vai fazer faculdade. É pecado fazer faculdade? Não é. Mas esse mesmo filho que vai fazer faculdade nunca participou de uma escola bíblica. Olha a diferença. Ah, porque o meu filho vai fazer isso, meu filho vai fazer aquilo. Pois é, o meu filho vai ser médico, meu filho vai ser administrador de empresa. Ninguém quer que o filho seja pastor, missionário, só se for pastor estrela. E esses são poucos, irmãos. Tu não pensa que todo mundo vai ser um Macedo da vida, um Silas Malafaia da vida, que não. Olha a vida da maioria dos pastores, pobres. O próprio apóstolo Paulo, ele começa o ministério bem até materialmente e termina pobre, né? A maioria dos pastores, irmãos, são pobres. Entenderam, meus irmãos? O cara luta para manter a casa dele e ainda faz a obra de Deus. Ah, eu não quero que meu filho sofra, né? Às vezes até filhos meus comentaram, eu não quero que meu filho seja pastor,
porque viram a caminhada do pai, né? Então, não quero, eu escutei isso da boca de filho, não quero que meu filho seja pastor, pois deveria querer. Porque tudo aqui é passageiro, irmão. Tudo aqui é transitório. Aquilo que eu conquistei ao longo da minha vida não me acompanha na sepultura. Mas aquilo que eu conquisto para o reino de Deus, isso me dará galardão na eternidade. É aquilo que Jesus falou, em primeiro lugar está o reino de Deus, meus irmãos. Amém? Então, a ressurreição de Jesus é fato, é verídica. Mais de 500 irmãos viram o Senhor ressuscitado. E agora ele está dizendo, olha, vocês fiquem em Jerusalém até que do alto recebestes a promessa. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. E ele disse, vai se cumprir não muito depois destes dias. 40 dias Jesus esteve na terra após a ressurreição, no 40º dia ele subiu. No 10º dia, completando 50 dias após morte e ressurreição de Cristo, estavam em Jerusalém, no 50º dia. Aliás, a palavra Pentecoste significa 50º, uma festa muito importante aos judeus que acontecia 50 dias após a Páscoa. E eles estando no dia de Pentecostes, orando em Jerusalém, Atos capítulo 2, versículo 4, se ouviu o som forte e veemente de um vento que encheu toda a casa, né? E a Bíblia diz em Atos 2, versículo 4, que foram vistas línguas de fogo repartidas que caía sobre cada um daqueles irmãos. E eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. Aleluia! Quem é que pode crer nessa promessa? Quem tem recebido essa promessa? Glória a Deus, amém. Eu era crente novo, irmãos, não tinha o Espírito Santo, comecei a buscar, participava de vigília, não recebia, ficava triste. Porque quando a gente não recebe, irmão, fica aquela sensação, não é isso, mas fica, Deus está me rejeitando, por que Deus não me dá? Quantas madrugadas de oração, quantas vigílias, quantos cultos, buscando o batismo do Espírito Santo e nada. E eu, meu Deus, falta fé? Não, eu creio que o Senhor batiza e tal, e aquela luta, e buscando. Quando é um dia, irmão, nós estamos numa campanha de 7 sexta-feira no monte, eu, meu irmão e mais uns 2 irmãos, e eu estou lá orando no monte, naquela sexta-feira de madrugada, eu estou orando, e de repente, irmão, vem do céu aquele poder glorioso, me tomou de uma forma tão forte naquele monte. E ali naquela madrugada de sexta-feira, já sábado, né? De madrugada eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Foi uma experiência única, uma experiência inesquecível. Pode passar tudo, mas é algo que a gente não esquece mais, irmãos. E esse mesmo Espírito Santo de que Jesus falou, é o mesmo Espírito Santo que quer encher a tua vida, que quer dar dons espirituais, que quer te usar com poder, com autoridade, com graça. Ele quer conceder os dons para a sua vida. Quem crê, diga glória a Deus. É preciso que busquemos essa presença do Espírito Santo, meus irmãos, para receber ela, né? 10 dias após a subida de Jesus, o Espírito Santo veio, porque ele disse, eu vou ao Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou, mas eu vou rogar, e o Pai vai enviar o Espírito Santo Consolador. Tá bom? Então ele foi, 10 dias depois que ele estava lá em cima, o Espírito Santo veio, mas foi tremendo. Só para vocês terem uma ideia, o culto acabou, o culto terminou com 3.000 almas salvas. Porque o pessoal do mundo disseram assim, os crentes estão bêbados. Quem conhece o capítulo 2 de Atos, diga amém. O pessoal do mundo olhava e dizia, os crentes estão bêbados, né? E começaram a zombar, porque viu eles falando em línguas diferentes, né? Ah, estão bêbados e tal, estão bêbados. Aí Pedro ouviu e disse, opa, não é o que vocês estão pensando, agora é 9 da manhã.
É uma hora, digamos assim, imprópria para estar 120 pessoas bêbadas aqui, um horário impróprio. São 9 horas da manhã que não tem ninguém bêbado. O que vocês estão vendo aqui é uma promessa feita por Deus através do profeta Joel. Porque Deus disse que dos últimos dias derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E aí Pedro fala sobre a promessa do batismo também, lá no Antigo Testamento, profetizado por Joel. E Pedro começa a pregar, e quando Pedro termina a mensagem, Atos 2, versículo 37 ou 39, deixa-me ver aqui, Atos 2, 37. A multidão olhou para Pedro e disse: escuta, o que é que nós precisamos fazer para ser salvo? E aí veio a resposta de Pedro. Uma coisa que as igrejas não falam hoje, irmão: arrependimento. Está banido do púlpito pregação. É raro você ver alguém falar de arrependimento. O cara vem com cheiro de cachaça, o cara vem sujo de batom, de mulher estranha na vida dele, chega na igreja, é profecia, é revelação, é prosperidade, é isso. Não se fala de arrependimento. Os pastores querendo bajular as pessoas ricas, né? Ah, esse aqui já é quase crente, irmão, já é 90% crente. E aí o rico fica, né? 90% crente. O 10% é cachaça, prostituição, adultério. Que adianta 90%, irmão? Jesus nos quer de forma integral, meus irmãos. Jesus não mora de parede e meia. O Espírito Santo não vai dividir o teu coração com ninguém. Ele quer ser o Senhor da tua vida. E se você quer morar no céu, você vai ter que abrir mão de muita coisa que Deus não se agrada, meus irmãos. Mas está cada vez mais difícil, né, pregar o Evangelho. O crente, ele está sendo não mais servo. Os crentes, não é o caso dos irmãos e de muitos aí, mas uma grande maioria sim, deixaram de ser servo e são cliente. Aí o cliente sempre tem razão, né? Você pode ver, irmão, que eles fazem um abaixo-assinado, tiram o pastor. Se não gostar da cara do pastor, irmão, vão falar com o presidente. Aí faz um abaixo-assinado, ele está falando palavras que não convêm. Às vezes, palavra que não convém deles é doutrina. Ensinar o povo o caminho estreito. Então, troca pastor e faz o que bem entendem, porque o cliente sempre tem razão, meus irmãos. Você pode ver que essa é uma das regras do comércio. O cliente sempre tem razão. E a igreja não é feita de clientes, é feita de servos. E o servo é para servir, meus irmãos. Jesus falou que quando o servo só faz o que é mandado, ainda se torna um servo inútil. Irmão, nós temos que estar preparados, irmãos, para ouvir a palavra de Deus. Irmão, eu sou de um tempo que quanto mais apertado, mais arrochado era, mais glória a Deus e língua estranha tinha na igreja. Hoje, irmão, você começa a pregar um pouquinho, é olhinho virado para cima, cabecinha balançando para o lado, pessoa pegando o celular para dar uma disfarçada, porque a espada corta, irmão. Não vem que não tem, porque chegou no culto, vai ministrar a palavra, se for a palavra, a espada corta. E quem não está ali na presença de Deus sente desconforto. Eu já falei para os irmãos, eu não gosto de ser repetitivo, mas quando eu cheguei na igreja, eu era cabeludo. Ano de 86, a minha geração era a geração de cabeludo. Hoje a geração é careca e barbudo. A modinha, agora está caindo um pouco a barba, né? Mas estava aí, corta o cabelo e deixa a barbona crescer. O que não tem em cima tem aqui, né? Então hoje a moda é assim. No meu tempo a moda era cabelo grande. Eu cheguei na igreja cabeludo. Igrejinha pequena, 30 irmãos no culto. O presbítero foi em 1 Coríntios 11, que é vergonha o homem ser cabeludo. E aqui, ó. Eu não gostei. Fiquei com a cara vermelha, aquele calorão, quando a gente começa a escutar alguma coisa de gente desconfortável, né? Sentir um calor subindo, um calor descendo, parece que a cara incha. Mas olhei e estava escrito na Bíblia. Pensei, bom, ele está falando o que está na Bíblia. Se eu quiser ficar brabo, tem que ficar com Jesus. Mas sabe qual foi a minha atitude, irmão? Aceitar Jesus e cortar meu cabelo. Aquela noite mudou a minha vida. Porque alguém tem que falar, meus irmãos. Amém? O Espírito Santo, ele só vai trabalhar quando nós falar, meus irmãos.
Se a igreja não fala, se o pastor não fala, a pessoa fica 1000 anos dentro da igreja, no mesmo erro, no mesmo pecado, na mesma situação, não muda, porque o Espírito Santo ele trabalha através da palavra de Deus, irmãos. Daí a pessoa começa a refletir, mudar e vai embora. Há uma mudança na vida dele, como aconteceu na minha. Mas, queridos, Jesus Cristo te ama, o céu está preparado para nós. Amém, meus irmãos? Quem sabe que o céu já está preparado para nós, diga glória a Deus. Desde a fundação do mundo, né? João 14 diz, né? Crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Isso é uma afirmação que Jesus diz. Jesus diz, na casa de meu pai há muitas moradas. Aí Jesus diz assim, ó, se não fosse assim, eu ia dizer para vocês que vou preparar lugar. Mas o lugar já está preparado, irmão. Você pode ter certeza que o teu lugar já está preparado. Pastor, vai ser casinhas? Não sei, fala de moradas. Não sei se vai ser casinha, grupo habitacional. O importante é estar no céu, meu amigo. O importante é você ter um corpo que nunca mais adoece, nunca mais morre, nunca mais sente fadiga, um corpo que será eterno. O importante é saber que nós estaremos diante daquele que nos salvou, que é Jesus, meus irmãos. Isso é importante, né? Hoje a gente vê muito debate de pessoas inteligentes, são muito inteligentes, né? Eu sentiria até vergonha de pregar perto desses caras de tão inteligentes que são. Mas fala-se muito e se faz muito pouco. Essa que é a grande verdade. Fala-se muito e se faz muito pouco. E enquanto eles estão em acalorados debates, provando quem sabe mais, quem conhece mais, as almas estão indo para o inferno. Né? Porque eles estão optando por uma salinha de ar-condicionado para debater, para ver se quem sabe mais é o presbiteriano, ou é o pentecostal, e tal. Aí está esse nojo que está na internet aí, todo dia debate, podcast, e vai um fala e desossa daqui, desossa de lá, né, exibe conhecimento. Mas e aí, meus irmãos? O que nós estamos fazendo pelas almas? Amém? Você sabia que para evangelizar, quanto mais conhecimento você tiver, melhor. Mas para evangelizar, às vezes um Jesus te ama faz muito mais efeito do que essas colocações, né? E depois irmão, a igreja é feita de gente simples. A maioria de nós aqui não sabe nem falar o português direito. Aí os caras estão preocupados, irmão, com hebraico, com grego, com latim, se nem o português, né? Olha o nosso povo, irmão. Você vai num banco ali, na época de pagamento, tem uma fila grande lá de pessoas que não sabem nem colocar um cartão e sacar o dinheiro próprio. Alguém do banco tem que ajudar. Esse é o povo nosso, essa é a nossa sociedade. Então o evangelho, quanto mais simples, quanto mais a linguagem for uma linguagem popular, mais efeito faz. Amém, meus irmãos? Eu vou finalizar aqui contando um testemunho para os irmãos. Uma irmã orou muitos anos pelo marido, muitos anos. E quando foi no domingo, o marido disse, hoje eu vou na igreja contigo. Ela ficou feliz da vida. Aí vieram para a igreja e tal, o culto estava bonito, aí de repente o pastor disse, irmãos, hoje quem vai trazer a palavra vai ser o cooperador fulano de tal. E era o obreiro mais simples da igreja. Quando o pastor disse, quem vai trazer a palavra vai ser o cooperador fulano de tal, a irmã ficou uma arara, braba, falou, meu Deus, mais de 20 anos orando pelo marido, clamando, jejuando, hoje ele vem e o pastor me bota um mocorongo desse pregar. Ela pensou, quando o culto acabar, o pastor vai me escutar. Ah, vai me escutar. O pastor deu oportunidade para o irmão abriu a Bíblia, ali em Mateus capítulo 1, que fala sobre a genealogia de Jesus. Imaginem vocês. Fulano gerou Beltrano, Beltrano Ciclano, Ciclano e foi lendo o nome e tal. Ele era simples, não dominava a palavra. Quando ele terminou a leitura, fechou a Bíblia e disse, irmão, essa foi a palavra que o Espírito Santo me deu. A mulher olhou para o marido chorando. Ela não entendeu nada. O cooperador fez um convite para aceitar Jesus. O primeiro que se manifestou foi o marido dela. Veio para frente, aceitou Jesus, e ela, alegre e curiosa ao mesmo tempo. Quando o culto terminou e eles foram para casa, ela disse, por que você chorava tanto e por que você aceitou Jesus?
E ele disse, tu não viu que ele chamou todo mundo, só não chamou eu? Mais tarde ele entendeu que a genealogia ali era apenas os nomes da família, daqueles que são descendentes de Jesus e tal. Mas aí ele já tinha se convertido e era outra história. Mas é assim, quando Deus quer salvar, Deus salva, meus irmãos. Amém? Não é a nossa, digamos assim, o nosso conhecimento, a nossa sabedoria. Não, meus irmãos. Deus é maravilhoso. Amém? O homem que eu aceitei Jesus, irmão, mal sabia ler a palavra. O presbítero Eliseu era ruim de Bíblia, tinha dificuldade para ler, mas eu aceitei Jesus com ele. Por quê? Eu vi Deus nele. Não adianta a pessoa, irmão, saber tanta coisa e não mostrar Deus na vida dele. Então o importante, irmão, é a gente ver Deus no lugar, nas pessoas, sentir a presença de Deus. É isso que transforma. Amém? Bate uma salva de palmas bem forte para Jesus. Vamos cantar um corinho, irmãos? Glória a Deus. Na fé de Abraão eu fiz o meu escudo, na pedra angular eu fiz a festa e tudo. Agora eu quero ver qual é o inimigo que pode nos vencer. Agora eu quero ver qual é o inimigo que pode nos vencer. Com este povo Satanás não pode não. Quem vai na frente. Agora eu quero ver qual é o inimigo que pode nos vencer. Agora eu quero ver qual é o inimigo que pode nos vencer. Com este povo Satanás não pode não. Quem vai na frente é Jesus o capitão. Na fé de Abraão eu fiz o meu escudo, na pedra angular eu fiz a festa e tudo. Agora eu quero ver qual é o inimigo que pode nos vencer. Agora eu quero ver qual é o inimigo que pode nos vencer. Com este povo Satanás não pode não. Quem vai na frente é Jesus o capitão. Agora eu quero ver qual é o inimigo que pode nos vencer. Agora eu quero ver qual é o inimigo que pode nos vencer. Com este povo Satanás não pode não. Quem vai na frente. Amém, Jesus. Quem aí, Jesus vai na sua frente, diga glória a Deus. Deus abençoe. Fiquemos de pé, nós vamos apresentar as nossas ofertas a Deus. Glória a Deus. Como Deus é bom, meus irmãos. Graças damos ao nome do Senhor aqui nessa noite. Vamos ofertar. Você que tem a sua contribuição, pegue. Os irmãos que estão pela internet, viu, meus irmãos? Você que está pela internet, faz uma contribuição. Vai lá, pega a chave do Pix, envia uma oferta, né? Essa oferta nos ajuda a pagar o nosso programa na rádio. Nós temos o programa aqui na Colom. Eu pago 3.800 de rádio todo mês. Ajuda a pagar a prestação do imóvel aqui do lado, 5.000 por mês. Ajuda a construir um novo banheiro, que nós estamos construindo ali também, já foi uma grana alta ali. Então, se você puder ajudar, manda lá, amém? Chave do Pix na telinha, Nata. Isso. Ó, tá aí na telinha a chave do Pix para os irmãos, tá bom? Só copiar aí e mandar a tua oferta e ajudar a obra de Deus. Vamos apresentar as nossas ofertas, irmão. Você que trouxe a sua oferta, pegue na sua mão. Você que tem o seu dízimo, que queira apresentar, vem para frente para nós estar orando por vocês. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o teu Filho, nós oramos nesse momento de oração, Senhor, por todos os irmãos e irmãs que estão dando as suas ofertas, Pai. Tua filha que está apresentando o dízimo aqui nessa noite também, recebe, ó Deus, o fruto do trabalho das mãos dessa mulher, meu Pai.
que o Senhor venha abençoar poderosamente o seu trabalho, o seu salário, a sua vida, a sua saúde. Em nome de Jesus, meu Deus, eu te peço. E a todos os demais que estão dando as suas ofertas, os irmãos que estão ao vivo nos acompanhando pela internet também, Senhor, que estes irmãos que vão fazer uma oferta, que o Senhor venha prosperar a vida destes irmãos também. A todos aqueles que estão com as suas ofertas, abençoa. Aquele que talvez nessa noite não tenha possibilidade de ofertar, mas que o Senhor também venha abençoá-los no nome santo de Jesus Cristo. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Jesus. Toda a igreja diga amém, Jesus. Põe na salva, meus irmãos. Põe na salva. Deus abençoe. Põe na salva. Glória a Deus. Que bênção. Deus abençoe os irmãos. Pode sentar um pouquinho, nós já vamos encerrar, irmãos. Deus abençoe. Obrigado pela tua contribuição. Sexta-feira é feriado. E nós vamos ter um culto especial aqui. Quem puder, irmãos, sexta-feira você não vai trabalhar, faz um jejum, querido, né? Coloca a tua vida em jejum, né? Não porque seja sexta-feira. Eu acho que crente é assim, irmão, né? Tem uma oportunidade para fazer um jejum, faz, isso é bom. A gente jejua quando trabalha, só que quando a gente trabalha, irmão, tipo, você está trabalhando, pedreiro, está pensando em tijolo, massa, essas coisas, né? Mexe com números, está ali pensando nos numerários. Então, você está jejuando, Deus aceita, mas é um jejum que não é tão bom quanto aquele quando você está em casa. Que aí você pode o quê? Você pode orar, você pode ler a Escritura, né? Então, isso aí dá um crescimento maior para a vida espiritual da gente. Então, sexta-feira, feriado, se você puder, faça o teu jejum, né? À noite, vem aqui na igreja participar, vai ter um culto abençoado. Sábado à noite, nós temos o trabalho do círculo de oração aqui abençoado. Domingo pela manhã, 8 da manhã, consagração, né? Domingo de manhã vou estar aqui com os irmãos, trazendo uma palavra de Deus, domingo à noite também. Então, vamos servir ao Senhor enquanto, né, temos a oportunidade. Tá certo, igreja do Senhor? Nós vamos orar por todos os irmãos aqui nessa noite. Vamos pedir a Deus uma bênção aos irmãos, aproveitando aqui a presença do presbítero, nós vamos ungir os irmãos. Está escrito, irmão, em Tiago, capítulo 5, versículo 14. Estando alguém enfermo, chame o presbítero da igreja, orem sobre ele, ungindo com azeite, em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então, nós vamos orar aqui para Deus dar saúde para os meus irmãos aqui nessa noite. Eu sei que muitos aqui talvez precisem tanto de uma cura, e essa cura vem através dessa oração, eu creio. Tá bom? Você que tem um problema para resolver, pastor, eu preciso que Deus me ajude. Tem coisas que só Deus mesmo, né, meus irmãos? Só Deus. Eu tive uma filha que ela teve meningite. Meningite é um nome até difícil de falar, meningocócica. Às vezes falo errado. Mas eu tive uma filha que ela teve esse problema e ela passou a semana toda gripada, não tinha febre, não tinha nada, mas falava assim, a gente via que estava com gripe. Aí quando foi domingo de manhã, a gente levantou 8 horas e aí ela começou a vomitar. E quando ela começou a vomitar, a temperatura já foi a 39,5. Mas foi assim, né? Aí deu um banho, dipirona, e não baixava a febre, mais um banho, mais dipirona, não baixava. Aí quando foi umas 10 e pouco, levamos aqui no PA, damos entrada 11 horas ali no PA, e aí os enfermeiros, banho, dipirona e remédio na veia, não baixava, e deu meio-dia, 1 hora, 2 horas da tarde, febre não baixava, 3 da tarde, apareceu na barriga dela 2 pintinhas. Daí a médica perguntou assim, vocês têm pulga em casa? Aí nós falamos, a gente tem cachorro, mas pulga nós nunca vimos em casa. O cachorro pode até ter pulga, que é cachorro vira-lata, assim, de casa, a gente é pobre, não costuma levar em pé, pode até ter pulga o cachorro, mas a gente nunca viu. Daí a doutora desconfiou ali, aí tirou água aqui da espinha e mandou fazer o exame. O resultado, 3 horas tiraram a água da espinha, o resultado chegou 7 da noite. Depois que tiraram a água, irmão, o corpo dela ficou, mas não tinha um lugar no corpo que não tivesse toda pintada.
Irmão, é horrível. Se você já viu uma pessoa com meningite, você deve ter visto como fica feia. Meu Deus, e aí delirando, alucinada, né? Muito alucinada por causa da temperatura alta. 7 da noite chegou o resultado, era meningite. Aí eu estava ali no PA Quateri, foram transferir para o regional, e aí eu saí de dentro do PA, né? E olhei para cima, mostrei as mãos para Deus e disse: ó Deus, não tenho nada que eu possa fazer, está em tuas mãos. Orei a Deus e fui em casa, peguei roupa. Aí a minha outra filha, Gláucia, também estava com febre. Aí, resultado, fomos lá para o regional, minha mulher no andar de cima, com a minha filha com meningite, rodeado por uma equipe de médicos, eles esperavam que ela fosse entrar em convulsão a qualquer momento, e eu lá embaixo com a minha filha também, sendo medicada, em observação, com suspeita de meningite também, mas a Gláucia era só febre mesmo e gripe, mas a Raquel era meningite, não morreu, não ficou sequela, porque Deus foi bom, meus irmãos. Então, tem coisa que é só Deus para fazer na vida da gente, não é verdade? Então, se a gente pudesse fazer, a gente faz, mas tem coisa que é impossível a nós, mas Deus tem poder para abençoar, amém? Então, nós vamos orar pela tua vida agora. Se você precisa de uma oração, pode vir aqui à frente, os presbíteros vão orar aqui pelos irmãos. Quem precisa de uma oração, quem sabe de um milagre de Deus, por favor, sai do teu lugar, vem aqui na frente, nós vamos impor as mãos sobre a vida dos irmãos aqui nesta noite. Eu quero convidar o Célio para fazer aqui a oração da fé. Enquanto o Célio ora, nós vamos ungindo os irmãos. Glória a Deus. Irmão Célio vai fazer a oração da fé e nós vamos ungindo os irmãos aqui para a glória de Deus. Aleluia, Jesus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te oramos neste momento, Senhor, te agradecendo por mais essa oportunidade, Senhor, onde passamos aqui na Tua casa nesta noite, te agradecendo por ter nos ajudado, nos abençoado a estar aqui. Abençoa cada um, Senhor, que veio, cada um que se esforçou para estar na Tua casa nesta noite. Vai abençoando, Senhor, vai agindo na vida de cada um neste momento, Jesus. Aquele que passa por uma situação difícil, que passa por uma enfermidade, que o Senhor venha agir agora com o Teu poder, ó Pai. Deus maravilhoso, dá vitória para cada um em suas lutas, Senhor. Ajuda a Tua igreja, ajuda o Teu povo, Senhor. Abençoa, meu Pai amado. Oh, Deus maravilhoso, obrigado, Senhor, por ter falado conosco. Obrigado pela Tua palavra que veio aos nossos corações, ó Pai. Deus, que possamos sair daqui edificados, Senhor. Que possamos sair daqui, Deus maravilhoso, agradecidos, Senhor, por ter nos ajudado, por ter nos abençoado. Deus poderoso, abençoa cada um, vai dando vitória, Senhor, vai ajudando o Teu servo, a Tua igreja, o Teu povo. Abençoa aqueles que trabalharam aqui nesta noite, na Tua obra também. Abençoa todos, ó Pai, e fica conosco, Senhor, aqui nesta noite, e leva cada um, ó Pai, para os seus lares, debaixo das Tuas mãos poderosas, Jesus. Obrigado, Senhor. Amém, Jesus. Amém. E todos dizem: a paz do Senhor Jesus Cristo.